Olá galera, tudo bem? Vamos começar a falar então sobre a trigonometria no triângulo retângulo. É uma matéria que a gente já deveria ter visto no ano passado e acabou não vendo, tá? Então, o triângulo ele é a figura mais simples e uma das mais importantes da geometria. Ele possui algumas propriedades e definições, e essas propriedades e definições elas podem ser dadas em funções de seus lados ou em funções de seus ângulos internos. E é como a gente pode estar classificando então o triângulo, relacionando esse triângulo com o lado ou relacionando esse triângulo com o ângulo. Tá? Com relação aos lados, a gente pode estar classificando o triângulo como equilátero, isósceles ou escaleno. O triângulo equilátero ele possui três lados iguais. Quando a gente fala igual, na verdade a gente está querendo dizer que os três lados eles têm a mesma medida, tá? No isósceles, nós temos dois lados de mesma medida, dois lados que eu vou considerar igual, e um diferente. E o escaleno, três lados com medidas diferentes. Em geometria não é muito legal a gente usar a palavra igual. Então a gente poderia ter escrito aqui três lados congruentes. Dois lados congruentes. Tá? Quer dizer que tem a mesma medida. Mas a gente também pode estar classificando não com relação ao lado, mas com relação ao ângulo. Com relação ao ângulo, os triângulos eles podem ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Esse já é o mais conhecido. Quando é que a gente fala que um triângulo é acutângulo? A gente fala que um triângulo é acutângulo quando todos os seus três ângulos são menores que 90 graus. Que são todos os ângulos menores que 90 graus, a gente fala que o triângulo ele é acutângulo. Obtusângulo. A gente fala que um triângulo é obtusângulo quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo com medida de 90 graus. Superior a 90 graus. E retângulo, que é o nosso interesse nesse primeiro momento, é quando possui um ângulo reto. Ou seja, um de seus ângulos mede 90 graus. Outra forma de estar falando isso é que a soma de dois ângulos... Quando que um triângulo ele vai ser retângulo? Quando a soma de dois ângulos distintos desse triângulo também medirem 90 graus. Que aí, no caso,
Se dois ângulos medem 90, o terceiro só pode medir 90. E aí a gente cai nessa mesma historinha de um ângulo reto. Tá? No triângulo retângulo, vão existir algumas propriedades importantes. Eu vou estar escrevendo aqui. Teorema de Pitágoras já foi visto anteriormente, né? Que ele diz que, dado um triângulo retângulo, a soma dos seus catetos ao quadrado resulta na hipotenusa também elevada ao quadrado. Mas, agora eu vou tentar enfatizar com vocês algumas relações trigonométricas. A gente começa com essas relações trigonométricas no triângulo retângulo, depois a gente passa para todo tipo de triângulo, para por fim passar para circunferência e afins. Tá? Então vamos lá. Dado um triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Quando eu digo que o triângulo ele é retângulo em A, quer dizer que o ângulo reto está localizado aqui no ponto A do meu triângulo. E um ângulo alfa em B. Mesma coisa, quer dizer que o meu ângulo alfa é esse aqui, que está no ponto B. A gente vai definir as razões trigonométricas. Mas antes de definir as razões trigonométricas, vamos olhar para o seguinte. Eu preciso que vocês gravem isso aqui, ó, esse quadradinho aqui que eu vou colocar. Escrever de verde. Galera, ó, a hipotenusa fica sempre oposta ao ângulo reto. A hipotenusa é um dos lados do triângulo. Todo triângulo retângulo tem uma hipotenusa, e essa hipotenusa ela fica oposta ao ângulo reto. Como assim? Se o ângulo está lá em cima, como é esse nosso caso, a hipotenusa ela estará lá embaixo. Se o ângulo está lá embaixo, a hipotenusa vai estar lá em cima. Ó, vamos ver alguns exemplos meu desenho não vai ficar bobo. Vamos supor que a hipotenusa está aqui. A hipotenusa não, o ângulo reto está aqui embaixo. A hipotenusa vai estar lá em cima. Vamos supor que o ângulo reto esteja aqui. A hipotenusa vai estar aqui do outro lado. Eu costumo brincar falando que o biquinho do ângulo sempre aponta para a hipotenusa. Tá? Beleza. E daí, além da hipotenusa, a gente tem os catetos. Cateto quer dizer lado. Um é o cateto oposto e o outro é o cateto adjacente. E daí a gente usa como referência os nossos ângulos. Então é cateto oposto a quem? Oposto ao ângulo que eu estou tomando como referência. Quem é esse ângulo? Qualquer um, desde que não seja o ângulo reto, né? Então, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto ao ângulo alfa está oposto a ele, está do outro lado. A palavra adjacente quer dizer vizinho, ou seja, é aquilo que encosta. Então, no meu ângulo, que não é o meu ângulo de 90 graus, em um triângulo retângulo, quem é que vai encostar nele? A hipotenusa e o meu cateto oposto. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho isso daqui, ó, esse lado aqui medindo Czinho. Vou escrever assim para dar uma clareada. Esse lado Bzinho e esse lado Azinho. Quem é a hipotenusa desse triângulo? A hipotenusa está oposta ao ângulo reto, a hipotenusa mede A. Quem é o cateto
oposto ao ângulo alfa. O cateto oposto ao ângulo alfa é o Bzinho. O cateto adjacente ao ângulo alfa é o Czinho. Mas vamos supor que eu mude agora a minha referência. Que eu coloque aqui, então, um ângulo beta. Se eu mudar a minha referência, a hipotenusa não muda. Mas o cateto oposto ao beta não é o mesmo cateto oposto ao alfa. O cateto oposto ao beta, que está do lado contrário a ele, como a própria palavra diz, oposto, está no sentido oposto, ou seja, no sentido contrário a ele, está lá do outro lado. Então o cateto oposto ao beta é o Czinho. E o cateto adjacente ao beta é o Bzinho. Então, deu para entender essa ideia de cateto oposto e cateto adjacente? Espero que tenha dado. Vamos prosseguir. Então, vamos lá. Seno. A gente... Vou mudar de cor. Vou escrever de verde. Seno... O Diego. A gente denota 100. Ou em alguns livros vocês vão encontrar como sim. Seno do quê? Tem que ter alguma coisa como referência. Seno do ângulo alfa, nesse caso. Qual é o seno do ângulo alfa? É uma razão. Essas razões... a gente está falando de razão trigonométrica, a gente sabe que razão é divisão. O seno vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, nesse caso, que eu estou falando do seno do alfa, dividido pela hipotenusa do triângulo. O cosseno é uma outra razão trigonométrica. A gente denota como cos, cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa será o cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. A tangente a gente denota ou como TG de alfa ou como tan de alfa, será o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Ou ainda, é a mesma coisa que seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Um exemplo esdrúxulo que eu vou colocar aqui. Esse aqui é bem trivialzinho. Vamos supor vamos lá. Não vai ficar muito bonito meu desenho, mas eu vou tentar.
Até que não ficou péssimo, não. Três, 4, x e alfa. Eu quero seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Primeira coisa, para eu descobrir qualquer uma o seno ou o cosseno, eu preciso da hipotenusa. A tangente até que eu não precisaria, mas o seno e o cosseno eu preciso. Então, o que é que eu sei? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa está medindo x, os catetos 3 e 4. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Logo, x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Então, o x é 5. Lembrando, falando de medida de lado, não faz sentido eu usar mais ou menos. Aqui a gente já sabe que é igual a 5. Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa mede 3. A hipotenusa mede 5. Então, seno de alfa, 3/5. Cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo alfa mede 4. A hipotenusa mede 5. A tangente de alfa está lá no desenho, o cateto oposto ao ângulo alfa, que mede 3, dividido pelo cateto adjacente, que mede 4. Ou ainda, naquele esquema de ser seno sobre cosseno, eu sei que, vamos colocar aqui, tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. O seno é 3 sobre 5. O cosseno é 3 sobre 4. A gente aprendeu lá no 9º ano que fração dividido por fração, a gente copia o primeiro vezes inverte o segundo. Certo? Só fazer uma correçãozinha aqui, que o cosseno não é isso não. O cosseno é 4/5. Aqui também vai mudar. Então, 3/5 vezes 5/4. Corta, sobrou 3/4, que é o mesmo resultado daqui. A ideia inicial disso não é para ser complicada, tá? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa e trabalhar com isso. Fica para vocês o seguinte: te dá um exercício A e um B. Vou desenhar meus triângulos aqui. Vou colocar aqui um ângulo X
e vou colocar aqui um ângulo θ. Vamos supor que aqui meça 3 centímetros, aqui meça 5 centímetros. Eu quero que vocês calculem o seno de x e o cosseno de x. Aqui vamos supor que meça x mais 1 e x mais 2. Eu quero que vocês calculem o seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ. Vai ter que descobrir o valor de x aqui, vai ter que descobrir o valor da hipotenusa aqui, que você pode chamar de y, tá? Depois que vocês fizerem isso, mesmo esquema, manda no Classroom e bora ser feliz. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.